Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos ter uma conversa muito interessante com o Carlos Sousa e vamos falar sobre um projeto que ele está a fazer em Portugal, que é muito interessante. Olá, boa noite. Boa noite Helena, muito obrigado. E esta é uma grande conversa que eu acho que é tanto importante e uma conversa que nunca temos aqui neste nosso programa, nunca tivemos, que é sobre os americanos ir para Portugal e viver. Exatamente, há imensos americanos a realocarem para Portugal, cada vez mais, não só ao nível da reforma, não é? Mas também pela nossa segurança, pela nossa forma de estar. Muitos nómadas digitais a irem para Portugal. E é um fenómeno que se tentava acontecer nos últimos 10 anos, talvez. Exatamente. É interessante porque eu, no Centro de Assistência ao Imigrante, eu recebo chamadas, eu tenho recebido várias chamadas de americanos que dizem automaticamente o que é que eu posso fazer para ir viver a Portugal. Ou há também chamadas de pessoas que são americanos, mas tive um avô, ou a avó, ou alguém que é português e eles agora querem tirar a dupla cidadania. Uhum. Sei que o nosso cônsul português tem estado muito ocupado com isso e eu recebo muitas chamadas que querem o pleno e muitas pessoas americanas que querem viver em Portugal. Muitas vezes eu pergunto, qual é a razão que queres ir para Portugal? Muitos gostam do clima, a comida, e o clima e a comunidade portuguesa. Que eles disserem que nunca viram uma comunidade, quando forem a Portugal, uma comunidade que é tão, quer dizer, eles sentiram-se que estavam bem-vindos, não é? Exatamente. E isso tem muito a ver com a nossa cultura portuguesa. Tem muito a ver. As pessoas falam muito na segurança, Sim. A questão da segurança. Eu acho que a questão da segurança vem muito por isso. Nós, em Portugal, gostamos muito de receber. E temos um sentido de comunidade muito forte, não é? Mesmo nas grandes cidades eu noto isso, existe muito bairrismo. Portanto, isso vai se refletir na segurança das pessoas. Sim. A segurança não é só a criminalidade, é a segurança no dia-a-dia, o sentirem-se amparados, haver entreajuda entre as pessoas, não é? E isso é muito forte na nossa cultura. Eles, quando chegam lá, isso é uma das coisas que os espanta muito, não é? Que é a disponibilidade, mesmo que as pessoas nas aldeias por vezes não saibam falar inglês, mas a disponibilidade que as pessoas têm para ajudar, não é? E isso traz-lhes muito conforto. E isso é um dos grandes motivos que os leva a ficar, a viver em Portugal. Eu acho que é tanto interessante que o trabalho que está a fazer com o Planet West em Portugal é muito interessante, que é um pouco parecido, não é igual, porque as pessoas aqui, os imigrantes, vêm para os Estados Unidos, quer dizer, por muitas razões económicas, não é? Mas essa integração que estás a falar é exatamente o que nós queremos, integrar a comunidade imigrante para a cultura americana, não é? Entretanto, o papel que estás a fazer com o Planet West é muito interessante, que é óbvio, não é, que a segurança é uma das razões que, infelizmente, como dia a dia, não é, temos sempre a ouvir aqui nas notícias, não é, o que está a acontecer nas escolas, o que está a acontecer com os alunos, o que está a acontecer com as pessoas com pistolas, isso é constantemente o que nós temos a ver nas notícias americanas, não é? As school shootings, não é? Constantemente, que já temos agora, quando se ouve, no princípio, ai meu Deus, mas já está, a gente já temos tanto habituados, não é? Aqui ouvir que isso está a acontecer, que é dar nas notícias, meu Deus, aconteceu mais uma vez. Mas aquele estado de surpresa que no princípio tínhamos, já não há assim tanto, não é? E então isso tem muito também, eu acho que com certeza, muitas famílias, não é? Que querem, americanas, que querem ir para Portugal, sentem-se que tem várias razões que eles estão a ir, não é? E também a situação económica. Também estamos a ver muitos que agora, por causa da pandemia, muitos podem trabalhar em casa, podem trabalhar com a companhia nos Estados Unidos, viver em Portugal e receber dólares, não é? Vê-se muito isso. E vê-se imensas famílias
com crianças pequenas Sim. A irem para Portugal. Pela segurança, porque estão à vontade, que as crianças andam na rua e andam perfeitamente à vontade enquanto os pais estão na esplanada do café, ou estão no parque a brincar, ou vão para a escola sozinhos. Isso é uma coisa que se está a ver muito. E o meu trabalho ali tem muito a ver com a questão de perceber o que é que as pessoas precisam e o que é que cada família precisa, não é? Exato. Portanto, é muito importante que quando eu faço aquela primeira triagem, Sim, não é? sim. Com a pessoa, que faço sempre uma videochamada, tentar perceber exatamente o que é que cada família precisa, não é? Cada família tem a sua necessidade, tem as suas expectativas e vamos tentar adequar a expectativa do cliente à realidade. Sim. Muitas vezes as coisas não são exatamente como eles pensam, não é? Mas eu, como também conheço bem o que é estar do lado de cá, não é? Sim. E conheço bem a realidade deles aqui nos Estados Unidos, porque já venho cá diversas vezes e há muitos anos. Portanto, é fácil de eu tentar, de eu entender o que é que eles estão à procura, não é? E depois é muito importante, em termos de localização, o que é que as pessoas, onde é que devem estar localizadas para as expectativas que têm, Sim. não é? Sim. Porque as nossas infraestruturas e a nossa realidade do nosso país é um bocadinho diferente dos Estados Unidos. Portanto, as pessoas têm que se mentalizar que quando vão para um país diferente não podem transportar consigo aquilo que têm Exato. de trás, não é? Portanto, vão se deparar com uma nova realidade, com um país diferente, com uma cultura diferente e formas diferentes de viver, não é? Exatamente. E de encararem as coisas. Portanto, isso é um dos papéis que eu faço, que é fazer a triagem para depois poder corresponder à expectativa das pessoas, não é? Ajustando à nossa realidade em Portugal. Mas essa triagem é tanto importante porque o que acontece é que aqui, como conheces, não é? Aqui nos Estados Unidos é sempre aquela pressa, não é? Pressa. Lá, automaticamente, a pessoa tem que, como é que se diz? Tem que abaixar essa pressa, porque tudo funciona diferente, não é? O nosso ritmo é muito diferente. Nós temos um ritmo muito peculiar e muito tranquilo. Exato. Não é? De viver. Apesar dos portugueses já acharem que já vivem muito em stress, mas quando chegamos aqui aos Estados Unidos vimos que aquilo lá não tem nada a ver, não é? Exato. Nós temos uma forma de um bem-estar a um ritmo completamente diferente do que as pessoas levam daqui. E eu noto muito, mesmo nas pessoas que já estão reformadas aqui e que vão para Portugal, parece que têm ali um frenesinho que não conseguem estar paradas, não é? E depois chegam lá e o ritmo é diferente, portanto aquilo vive-se de uma forma completamente diferente. Exatamente, eu acho que isso é interessante, que me lembro muito bem. Eu, quando há vários anos, estava em São Miguel em trabalho, não é? E eu tinha uma conferência e eu andava do hotel para a conferência e nunca mais me esqueço. Um senhor parou-me e disse assim: "Temos a ver que tu és americanas. Porque a maneira que tu andas, mas foi em português, a maneira que tu andas, estamos a ver que vives nos Estados Unidos, com aquela pressa." E eu comecei a me rir. Eu disse: "Não, eu sou portuguesa." Ele disse: "Mas da maneira que tu andas, automaticamente eu sabia que tu vivias nos Estados Unidos." E é interessante, não é? Porque é que essa pressa e o stress, não é? Que nós temos aqui diariamente das nossas vidas aqui nos Estados Unidos. E eu acho que uma das coisas que no princípio, que já há muitos anos, como eu já mencionei, já estou a trabalhar no Centro de Assistência ao Migrante, vai fazer 41 anos. Eu lembro muito bem, as pessoas que estavam a regressar para Portugal eram as pessoas principalmente do continente, não é? Que a mentalidade é que vinham para aqui trabalhar, quando na altura da reforma eles iam-se embora para trás, sempre com aquela ideia de regressar para Portugal, não é? E víamos muitos deles automaticamente fazerem a sua reforma, forem-se embora para Portugal, tinham as suas casas, tudo muito bem. É que isso é interessante que isto tenha sido a rotina que já estou a ver há muitos anos. Certo. Mas há cerca de, talvez uns 10 anos, ou talvez nem sequer, foi quando eu comecei a receber chamadas sobre pessoas que estavam interessadas pela dupla cidadania, pessoas que estavam interessadas em investir em Portugal
e pessoas que estavam interessadas em ir viver para Portugal. Sim. Isto é interessante que isso está a acontecer, e quando eu estive agora em Portugal, notei muitos americanos, que antigamente a gente não se via, os americanos viam as pessoas da Alemanha, dos outros países, mas os americanos não tinham descobrido Portugal ainda. Não. Isso é uma coisa relativamente recente. É certo que houve aqui um americano que se calhar deu um bocadinho um pontapé de saída nisso, que foi o McNamara, que ele é havaiano, e foi fazer as ondas gigantes de Nazaré. Portanto, isso deu uma projeção internacional Exato. a Portugal, sem dúvida. E depois as pessoas, a pouco e pouco, foram descobrindo, não é? E acabaram por ir ficando. Nós também temos um sistema de vistos que é talvez o mais favorável ao nível da Europa. Temos imensos vistos para diversas situações da vida das pessoas, e facilitamos muito essa integração. Portanto, os americanos. E depois o New York Times deu também ali um boost enorme em termos de projeção de Portugal. E depois, claro, com as redes sociais, com o Instagram, com o social media, as coisas explodiram por completo. Portanto, ultimamente tem-se notado essa explosão e essa integração. E depois é uma coisa engraçada, porque há muitos imigrantes a irem para Portugal, sim, mas que têm e conhecem outros portugueses que estavam cá. Exato. Portanto, já conhecem um bocadinho da nossa cultura, não é? E são aconselhados e são orientados, de certa forma, porque o vizinho vivia, sei lá, no Alentejo, ou vivia na zona de Óbidos, ou na Caldas da Rainha, ou fosse o que fosse, e eles vão tentar também descobrir a zona do vizinho. Não é? Exato. Quase como ali buscar um bocadinho de conforto. Exatamente. E é isso e faz tanto sentido, por exemplo, para os americanos que precisam de alguém para os ajudar ajudar a integrá-los na cultura, na nossa cultura portuguesa, ter alguém como tu, Carlos, não é? Sim, eu faço esse trabalho completo, não é? Portanto, os clientes que eu tenho tido, muitas das vezes começo a trabalhar com eles ainda cá. Sim. Ok? Portanto, começamos a fazer as videochamadas, vou vendo o que é que eles precisam. Sim. Há alguns que já têm processos a decorrer para as questões dos vistos, outros não, e vou começar a ser a pessoa que está do lado de lá a ajudá-los, quando eles lá chegarem, integrá-los na comunidade onde eles vão querer ficar. Aconselho sempre a irem 1 ou 2 vezes, não é? Para as pessoas se identificarem com uma região. Sim. Não é? Não aconselho ninguém a querer ir para Portugal e comprar a casa, ou seja o que for, sem ir lá. Portanto, mas acontece. Acontece. Acredito. Mas aconselho que as pessoas vão. Nós, apesar de termos um país muito pequeno, mas é um país com uma diversidade muito grande em termos de região. E as pessoas têm que se enquadrar, não é? Há pessoas que gostam mais do campo, da cidade, da praia, seja o que for, da vila, da aldeia, e as pessoas têm que ir e sentir isso, não é? E eu faço esse trabalho de acompanhamento constante. Quando eles lá vão, ando com eles, a acompanhá-los e a tentar explicar o que é que as coisas são e como é que se vive nestas regiões. Sim. E isso é muito importante, eles apreciam imenso esse tipo de trabalho, porque é como se eu andasse, eu costumo dizer que ando quase com eles ao colo, não é? Porque o meu trabalho é um trabalho de acompanhamento personalizado e one-to-one. Exactly. Pronto. Agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com o Carlos. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.